Olá, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estamos hoje no ar com o 5º número do nosso programa Diálogos INEU. O resultado da corrida pela presidência nos Estados Unidos, que deve ser apurado agora dia 3 de novembro, né, de 2020, sem dúvida alguma terá um grande impacto em todo mundo e no Brasil não será diferente, né? E sendo o INCT-INEU um instituto focado nos estudos políticos sobre os Estados Unidos, esse evento naturalmente é de grande importância para todos nós que formamos a rede de pesquisadores do instituto, né? E o Diálogos ele procura dar uma contribuição nesse processo, né? Monitorando tudo que está ocorrendo, né? Esse processo eleitoral em curso, e destacando aqui alguns temas que nós julgamos relevantes, né? Nós, como já falamos aqui no Diálogos, e não custa repetir, essa será uma campanha presidencial bastante singular, né? Quando a gente viu que estavam finalmente decidindo a nomeação do candidato democrata e o ex-vice-presidente, né, Joe Biden, estava lá quase se firmando na indicação do partido para concorrer à presidência, veio a pandemia. E com ela, as medidas de bloqueio, distanciamento social, tudo aquilo que nós conhecemos bem, né? Daqui do Brasil e o mundo inteiro também está passando por isso. E aí a incerteza tomou conta do país lá, né? Dos Estados Unidos. E agora parece que está tudo de cabeça para baixo no processo eleitoral, nas campanhas ali dos candidatos. O presidente Trump e Biden, presumidamente, né, os candidatos, eles foram obrigados a mudar a forma de campanha, né? Aqueles tradicionais comícios que a gente conhece, as convenções, estão dando lugar a dinâmicas bastante diferentes, né? Novos prazos, e tudo isso impõe aos concorrentes, né, aos desafiantes, aí, o chamado novo normal. Claro que cada um interpreta a seu modo, né, o que vem a ser o novo normal. Os republicanos têm uma forma diferente dos democratas de encarar isso, né? Enquanto isso, as pesquisas de opinião estão dando diferentes, né? Isso produzindo em diferentes agências, diferentes redes de comunicação, e em todas elas Biden parece que lidera de fato a preferência aí do eleitorado, né? E aí eu gostaria de lembrar mais uma vez aqui que nos Estados Unidos o presidente é eleito pelo colégio eleitoral, não pelo voto popular, e as pesquisas nacionais elas podem apenas aproximar, né, o voto popular. Então tudo são expectativas, né? São estatísticas. No programa de hoje, além de apresentarmos o quadro geral, né, do processo da corrida eleitoral nos Estados Unidos, nós vamos falar um pouquinho da lógica lei e ordem que Trump tem tentado colocar em prática. E para nos ajudar a cumprir essa programação de hoje, nós vamos convidar aqui um colega de pesquisa, o nosso querido professor Rafael Iores, da Universidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Rafael, você pode começar trazendo aqui para nós uma visão sobre ângulos gerais das eleições nos Estados Unidos, por favor? Seja muito bem-vindo. Olá, Neuza, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui do INEU, do Diálogos INEU, uma vez mais. Há muito que se pensar e se conversar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, é interessante a gente continuar com esse diálogo, né, esse processo de tentar entender isso. Ainda teremos, acho que ontem marcou 100 dias, né, para a eleição. Então, vão ser 100 dias intensos aí de reflexão que a gente vai se ocupar. Bom, como você muito bem contextualizou, quer dizer, as eleições, elas vão ser, como tudo mais no mundo hoje em dia, e nos Estados Unidos, impactadas pela pandemia. Já estão sendo, né? E aí em diferentes dinâmicas, em relação ao processo eleitoral e em relação também, evidentemente, à economia, que era o carro-chefe, né, da campanha de reeleição do Trump. Só para a gente contextualizar um pouco, quer dizer, um presidente indo para a reeleição nos Estados Unidos, ele realmente tem muito mais chance de ganhar do que o candidato que está fora do poder. Isso também é verdade em outros países, né? No Brasil, por exemplo, como a gente sabe, mas aqui especialmente é raro um presidente que vá à reeleição, especialmente na história recente, que não ganhe a reeleição, né?
existe um padrão até histórico, que alguns autores chamam um padrão estabelecido até pelo primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi o George Washington, que ficou 2 mandatos e aí abdicou, né, de ficar um tempo maior e saiu do poder. Então, de novo, claro que não é uma garantia, mas há uma tendência muito forte disso. Só para ter uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial, só 2 presidentes que foram para a reeleição perderam, né, que foram o Carter e o Bush pai, o Bush Senior, né? E aí, isso nunca é uma questão só, uma razão só, mas a economia dos Estados Unidos, nesses 2 momentos, que foi na eleição de 1980 e na eleição de 1992, a economia não estava bem, e aí o candidato à reeleição, né, que tentou reeleição, alguns não tentaram, né, e por isso não podem ser qualificados aqui, como, por exemplo, Lyndon Johnson, em 68, mas quem tentou, os únicos que perderam foram esses 2. Então, existe um padrão histórico muito forte da reeleição. E Trump era, até 6 meses atrás, realmente o candidato favorito, né? É muito interessante como tem mudado isso. E, de novo, quer dizer, a eleição nunca é uma eleição unidimensional, sempre há várias razões, né, por que as pessoas votam ou não votam num candidato à reeleição, mas a economia era, de fato, o carro-chefe do Trump, e isso, evidentemente, esse cenário mudou muito. Só para ter uma ideia, até fevereiro agora, ou seja, né, 5, 6 meses atrás, o desemprego nos Estados Unidos, e tem estado assim já há um tempo, por volta de 4%, até chegou a 3,5% no nível nacional, alguns estados com desemprego até menor do que isso, né? Então, havia uma motivação muito grande, né, para a reeleição, e Trump contava muito com isso, estava quase certo que ia ser um candidato muito difícil de ser derrotado nessa reeleição. De novo, como você falou, como a gente sabe, está acompanhando, a pandemia mudou muito isso muito rapidamente. A economia americana está numa situação muito difícil. O desemprego hoje em dia está por volta de 12%, e eu acho isso que, inclusive, deve ser maior do que isso, né? As estatísticas estão um pouco flutuando no momento. Se prevê uma contração da economia de, no mínimo, aí 6,5%, 7% para 2020. E só para ter uma ideia ainda maior desses números, quer dizer, no último trimestre, aí, que seria abril, maio, junho, a gente teve uma retração da economia de 40%, uma economia muito baseada no consumo, né? Então, com lojas fechadas, com as pessoas em casa, a retração foi muito, muito forte, né? Por volta de 50 milhões de americanos pediram seguro-desemprego nos últimos 4 meses. Há uma flutuação, sempre há uma criação de emprego nesse processo, mas esse dado é interessante, ou seja, pessoas que chegaram a pedir o seguro-desemprego nesses últimos 4 meses é um quarto da mão de obra ativa, né? 50 milhões de pessoas. Então, o cenário está muito difícil, muito embaralhado nessa questão econômica para o Trump. Como você falou, muitas sondagens, né, têm apontado uma liderança importante do Biden. O importante é chamar a atenção numa consistência dessas sondagens, né, por volta aí de 9, 10, 11% de vantagem em nível nacional. E, claro, como você muito bem mencionou, é um colégio eleitoral que decide a eleição aqui. Então, é importante ver, e nos colégios chaves, nos estados chaves, né, onde Biden também teria ou não vantagem, e as sondagens também apontam isso. Ele tem vantagem importantes desses estados onde a eleição pode ir para um lado ou para o outro. Então, nós temos um cenário de uma eleição onde, interessantemente, parece que o candidato à reeleição se tornou o underdog, que eles chamam aqui, né? Ou seja, o que não vai ter a vantagem necessariamente. Eu sempre chamo a atenção que a gente tem que ter um pouco de cautela com isso. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, como é que o Trump tem reagido a esse cenário, né? Mas é um cenário, de fato, onde Biden tem a vantagem, e é um cenário de uma eleição também que vai ter outras dinâmicas, né? Evidentemente, a dinâmica fundamental da novidade nessa eleição é a pandemia, mas junto com isso nós temos um processo de mobilização de movimentos sociais, de jovens, especialmente nas ruas, muito forte nos últimos 2, 3 meses, né? Continua isso, existem passeatas, mobilizações fortes em grandes cidades do país. A agenda progressista da sociedade, né, representada aí por jovens afro-americanos e outros, né, demandando justiça social, tratamento melhor da polícia, especialmente para as minorias étnicas, mas junto com uma agenda mais progressista em geral, de questões ambientais, de questões de programas sociais, tem se tornado muito mais, digamos assim, mainstream, tem se tornado muito mais aceita no debate político e dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata tem abarcado um pouco essa agenda, então é uma eleição, de novo, onde talvez o candidato à reeleição perca, é uma eleição que vai ser única, no sentido de como o processo eleitoral vai se dar, definido por uma pandemia histórica, e uma eleição onde você tem a agenda progressista de maneira muito mais intensa, né, do que tem sido nos últimos anos. Agora, é claro,
conhecendo o Trump, como a gente conhece, é um candidato que vai reagir, tem reagido já, né, para não perder a eleição. Uma eleição que eu diria até que é vital para ele, no sentido de que Trump, fora do governo, ele não vai ter mais a imunidade legal que ele tem tido agora, que é um debate constitucional interessante que tem ocorrido aqui, mas claramente ele vai ser muito mais investigado se ele sair do poder, né, não tiver a proteção do braço aí do Poder Executivo Federal norte-americano. Então, é vital para ele permanecer, né, com esse aparato institucional, legal, que o protege de investigações maiores, aí por evasão fiscal e vários outros problemas legais que envolvem o Trump, os negócios da família Trump. Então, é vital para ele, né, ficar no poder. Vamos ver como é que isso se desenrola. Rafael, você corretamente colocou aí que a estratégia central do Trump de depositar essas fichas todas, né, da campanha de reeleição no bom desempenho econômico foi claramente alterado pela pandemia, né? Eu concordo plenamente com isso. Outro dia, eu em uma apresentação que fizemos na Unifesp, eu brinquei que enquanto o sistema de saúde dos Estados Unidos mostrou-se extremamente frágil, né, e uma ameaça não apenas para a população mais vulnerável, mas sim para toda a sociedade, né, estadunidense de um modo geral. E a economia ela própria, eu brinquei que foi para a UTI, né, e está respirando por aparelhos, né? Os índices da economia nos Estados Unidos são alarmantes e as previsões de recuperação são preocupantes, né? Um tempo considerável aí será exigido para que a economia reaja, né? E quando a gente compara a crise econômica de agora, né, que eu vi aí que no FMI, né, a presidente, né, a diretora-geral do FMI, ela chamou essa crise de grande confinamento, né? Quando você compara essa crise com a crise do final dos anos 2000, a chamada grande recessão, aí que os alarmes, né, soam, disparam, né? Porque, sobretudo, o impacto no mercado de trabalho que chama atenção, né? Os analistas econômicos estão dizendo que foram necessárias, acho que 4 semanas, né, se eu não estiver enganada, para a atual crise destruir um montante de empregos criados desde 2009, né? E só para a gente ter uma noção mesmo de, né, fazendo uma comparação aqui de números, o pico da taxa de desemprego foi de 14,7%, né, em abril, né? Agora você está falando que está 12%, mas estava em abril 14,7%, enquanto que na grande recessão o pico foi de 10%, né? E isso daí foi em outubro de 2009. Eu me lembro, eu estava acompanhando essa crise aí, né? Então, eu me lembro bem que era uma coisa alarmante. No entanto, agora a gente superou, né? A gente viu um índice muito maior. E as estimativas apontam para uma taxa alta por um período aí de pelo menos 2 anos e meio, né? É o que a OCDE está prevendo, o mesmo FMI, né? E o Congresso, né? O Congressional Budget Office está fazendo também uma estimativa aí que no final de 2022 o índice estaria em 6,9%, né? E sendo assim, como é que o Trump vai se sair dessa, né? Quer dizer, nas últimas semanas ele tem procurado ampliar os limites da sua autoridade executiva aqui, né? Desde repressão com relação às manifestações até forçar a reabertura das escolas, né? E essa abordagem do tipo de cima para baixo, né, o top-down que eles falam de Trump, sobre essa agitação social, essa abordagem contrasta fortemente com as suas abordagens em relação à pandemia, né, que a gente viu que em pleno pico pandêmico, o Trump resistiu às solicitações para impor uma ordem em nível federal, né, de permanência em casa, ou fique em casa. Para ele ele não fez isso e atribuiu essa função, essa decisão às autoridades locais, né? Claro que logo depois ele já estava incentivando a reabertura econômica e convocando os estados, né, especificamente aqueles que são administrados por democratas, né, a levantar essas restrições. Ele dizia libertar as pessoas, né? Então era uma coisa assim do tipo, era uma preocupação enorme dele. A propósito, sobre a situação que aconteceu no Oregon, né? Os estrategistas de campanha do Trump parecem apostar que os eleitores devem cada vez mais culpar o governador do estado, o prefeito, né, de Portland. Eu tenho um sobrinho que mora lá, então
E isso supostamente ajudaria Trump em novembro, né? Então, eu te pergunto, né? Em que estratégia a campanha em torno da reeleição de Trump tende a se basear, né? Então, Neuza, é muito interessante isso, né? Pensar que o Trump vai, parece, né, realmente aprofundar o lado ideológico, né, na sua campanha. Faz sentido. Trump é um candidato que chegou à presidência da República, né, com um discurso muito ideológico, muito polarizador, de divisão, né, da sociedade americana, e com a ausência, né, do que era o carro-chefe, né, era uma coisa que se dava até como quase inercial, né, a reeleição, dado que a economia estava indo bem, e agora, como você muito bem apontou, aí está em uma situação de colapso, né? Talvez só comparável à Grande Depressão dos anos 30, e alguns economistas ainda dizem que, se continuarmos assim, pode até ser pior, né? Lembrando que a pandemia aqui nos Estados Unidos os Estados Unidos são o país que foi mais impactado, né, pela pandemia. Nós temos mais de 4 milhões de casos detectados e os testes aqui não estão indo muito bem, então provavelmente os números são muito maiores que esses, e com cerca de 150 mil mortos já. Então, claro que numa situação dessa, a economia vai ser impactada, tem sido impactada, e tira, né, o que era o carro-chefe da reeleição do Trump. Com isso, o que sobra para ele? De novo, ele que já é um candidato, um político muito polarizador, né, ele vai tem aprofundado o lado ideológico da campanha, né, da sua presença na sociedade americana. Ele tem apontado que ele é o presidente, já afirmou isso, né, da lei e da ordem, ele que vai estabelecer de novo a calma nas cidades, né, frente aos movimentos sociais que têm ocorrido, né, em várias cidades dos Estados Unidos. Alguns apontam que esse movimento, liderado aí pela situação do Black Lives Matter, né? Black Lives Matter, que é apontar, né, a injustiça, o tratamento violento, né, injusto, desigual da polícia norte-americana às minorias raciais, afro-americanas, latinos. Então, o Trump chamou, por exemplo, num tweet aí, que até foi censurado pelo Twitter, né, os líderes aí desses movimentos como bandidos, terroristas, né? Ou seja, em vez de tentar buscar uma situação, um discurso moderado, de conciliação, de reconhecer que a sociedade tem problemas reais, afinal de contas, milhões de pessoas foram para as ruas, quer dizer, há um problema real, entre outros, né, essa situação do tratamento desigual da polícia, ele radicaliza, ele vai e chama esse pessoal de terrorista, ele tenta mostrar, quer dizer, colar essa narrativa nos democratas, dizendo que eles são quem apoiam esse bando de bandidos, de terroristas, eles são um partido de pessoas que, no mínimo, são cúmplices, né, com essas manifestações que ele aponta são violentas e, de certa maneira, até quer que sejam mais violentas, por isso diz que vai reprimi-las, chamou, né, as tropas norte-americanas, foi um dos problemas que houve recentemente com ele, com as Forças Armadas norte-americanas, onde ele chamou e colocou as tropas, né, na praça em frente à Casa Branca, e depois houve uma reação das Forças Armadas dizendo que não, peraí, Forças Armadas não podem agir dentro do território nacional, isso é uma tradição constitucional norte-americana. Então aí ele meio que se queimou um pouco com seus generais, mas no discurso, pelo menos, ele continua apontando isso. Enviou para as cidades, não as tropas, né, mas policiais do Departamento aí de Defesa, né, de Segurança de Casa, que é, né, o Homeland Security, ou seja, esse departamento de cuidar, né, da proteção nacional, e são policiais que têm legalmente para proteção de prédios federais, mas é claro que eles têm reprimido manifestantes, como agora tem ocorrido muitas noites, especialmente na cidade de Portland, mas tem ocorrido em outros lugares também. Então, há um ânimo, né, nas ruas e dos manifestantes tem se acirrado, e Trump, nesse contexto, se vale disso, né, e reforça isso, tentando de novo colar essa narrativa de que os democratas são defensores de bandidos, de terroristas, são fracos com as questões de segurança pública, né, e ele tenta o quê? Falar para a sua base. Ele tenta falar para a sua base dizendo que os democratas são uma ameaça existencial para o país. Numa situação de um país polarizado, a sua base tem que estar unida. A sua base
que já o elegeu, né, deveria estar junto com ele porque ele é o candidato à lei e à ordem que vai proteger e vai defender o país. De certa maneira, ele de fato ecoa um pouco, né, um discurso já que ocorreu no Partido Republicano. Até esse slogan lei e ordem, né, foi usado pelo Nixon, né, na eleição de 68, na situação dos anos 60, onde havia muita mobilização social por justiça, por direitos humanos e por justiça, entre outras questões, as questões raciais, né, a desigualdade no tratamento das minorias raciais. Então, Nixon se coloca como esse candidato à lei e à ordem, e Trump já se apropriou desse slogan, dizendo que ele seria o candidato à lei e à ordem. Só para mostrar, identificar um pouco como é que isso tem se colocado nos comerciais, né, da campanha do Trump, ele tem apontado que Biden vai destruir o sonho americano de viver no subúrbio, né, no subúrbio com a sua casa, com o seu jardim, onde no fim de semana o dono da casa corte a grama, né, junto com seus filhos, que é bem esse mito do sonho americano que ecoa um pouco essa situação dos anos 50, né, onde os Estados Unidos seriam essa perfeita sociedade, e que Biden destruirá isso. E Biden eleito, ele vai socializar os subúrbios, ele vai criar moradias coletivas, né, interraciais. Ele, semana passada, revogou uma lei do Obama que incentivava, obrigava que os subúrbios se tornassem mais integrados do ponto de vista das minorias raciais. Ele revogou isso, né? E ele tenta, então, reforçar essa ideia dos subúrbios brancos que estão ameaçados frente aos democratas que apoiam protestos violentos, terroristas, de bandidos, né, que têm que ser reprimidos. Então, ele joga isso para seu eleitorado branco, que de fato mora no subúrbio, mas a sociedade americana mudou muito de 68. Né? Se isso funcionou para o Nixon em 68, com esse discurso da lei da ordem, frente à mobilização urbana, né, nos centros das cidades, das minorias raciais, e os brancos, a partir de aí, já moravam no subúrbio, mas tentaram morar muito mais no subúrbio. Isso, de fato, ocorreu e permitiu que o Partido Republicano tivesse sempre essa base, né, nesses subúrbios brancos, a propriedade privada, das casas com jardim. Mas, hoje em dia, os subúrbios já têm muitas minorias raciais que moram aí também. Né? Por exemplo, eu moro num subúrbio aqui da cidade de Denver e meus vizinhos são vietnamitas, são afro-americanos, latinos. Então, claro, também eu sou latino, moro aqui, a sociedade caucasiana norte-americana. Então, há muito mais uma integração, né, que reflete as mudanças da sociedade americana. É isso para perguntar o seguinte: será que a história vai se repetir ou não? Né? Eu acho que é uma estratégia arriscada, mas Trump tem contado e tenderá a aprofundar essa estratégia na sua eleição. Então, Rafael, como você mesmo lembrou, com a eleição de Nixon, né, em 68, essa carta, lei e ordem, né, que foi colocada no jogo eleitoral aqui agora, não é novidade, né? Então, essa mesma carta já foi usada com sucesso, né? E eu lendo sobre isso, eu vi que Reagan, na década de 60, né, na disputa eleitoral para o governo da Califórnia, já usou isso. Na década de 80 também, né, na disputa presidencial, também já usou essa carta, né, do medo. E o George Bush, pai, contra o seu oponente democrata também em 88. E então, as questões que me ocorrem é se os democratas já não teriam aprendido com essas jogadas, né? Eles já não estariam familiarizados com o poder dessa estratégia eleitoral baseada na tal da lei e ordem? Alguns preveem, né, uma certa dificuldade para o Trump convencer o eleitorado indeciso nos subúrbios de que, de fato, teria condições de governabilidade, né? Eu também li uma frase, um termo, né, do Ben Jealous, que é um ativista em favor dos direitos da população negra, de que ele seria outra coisa, né? Quer dizer, ele quer convencer o eleitorado dele e outros grupos de que ele seria outra coisa e não o tal do Capitão Caos, né? Então, especificamente, a minha pergunta é a seguinte: como é que o Biden tem reagido, né? Qual tem sido a estratégia do Partido Democrata e quais são as perspectivas, né, para as eleições nesse contexto tão diferente, tão singular como é este hoje? Então, Neuza, você toca em pontos muito interessantes. De certa maneira, os democratas responderam, né, por exemplo, com Clinton, moderando o seu discurso.
né? Clinton aprovou algumas leis, inclusive anticrime, muito duras, que penalizaram as minorias étnicas norte-americanas. Então, teve um momento onde o Partido Democrata entrou um pouco nesse discurso dos republicanos, que de fato vem de Nixon, mas se aprofunda com Reagan e continua, né? Mais ou menos um dos, digamos assim, das constantes do Partido Republicano, essa coisa da mano dura, né? Da repressão, né? Da polícia, apoiar as polícias, apoiar as Forças Armadas também, né? No lado externo. Então, os democratas já entraram nisso. O interessante é que hoje, e é por isso que eu acho que as eleições serão muito polarizadas, continuarão sendo muito polarizadas, como tem sido já há um tempo, e talvez inédita, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, é porque os democratas têm respondido incorporando a agenda, né, a agenda social que tem ocorrido muito no país hoje em dia. Então, se o Trump puxa para o lado de lá, dizendo, né, os democratas são uma ameaça, o que eles têm feito, e será um desafio para o Biden, né, navegar isso, por um lado, se colocar como é óbvio que eu não sou radical, é óbvio que eu não vou tomar sua casa, né? Eu não vou criar propriedades coletivas no subúrbio, mas, ao mesmo tempo, ele tem que responder para as demandas dos jovens que estão nas ruas. Então, ele tem assumido uma agenda muito mais progressiva, né, progressista, do que tem sido a agenda do Partido Democrata nos últimos tempos e do que é a agenda do Biden. Né? Lembrando que Biden apoiou essa lei, né, como senador nos anos 90, passada pelo Clinton, anticrime. Biden apoiou a invasão do Iraque. Biden apoiou a desregulamentação financeira ocorrida também no período Clinton. Né? Então, ele era um candidato democrata muito moderado. Né? Era reconhecido por uma visão política externa bastante, inclusive, agressiva, né, dentro do Partido Democrata, e foi uma das razões, né, que o Obama escolheu ele como seu candidato a vice, que ele era mais ou menos um cara muito mais do centro do partido e um cara que tinha muito mais experiência, né, em política externa do que ele próprio, né, esse jovem negro que queria ser o presidente dos Estados Unidos. E também Obama foi um presidente em muitos parâmetros muito moderado também. Então, hoje é interessante o que está ocorrendo, né, dentro do Partido Democrata. Os setores mais progressistas do partido foram muito mais longe, né, no processo das primárias. Bernie Sanders foi o último a desistir, né, da nomeação do partido, que ainda não se finalizou, vai finalizar agora, né, no início de agosto, confirmar, né, mas o Bernie Sanders ele continua muito mais longe dentro do partido, foi o último a abrir mão, e antes dele a Elizabeth Warren, né, uma mulher com uma agenda também muito mais progressiva, progressista, especialmente no aspecto econômico. Então, o Partido Democrata hoje em dia apresenta uma pauta, uma plataforma eleitoral das mais progressistas desde talvez Carter, pelo menos, e certamente, né, dos anos 60. Então, é muito interessante esses ecos dos anos 60, uma década que eu até estudo aqui na política externa norte-americana, né, nessa eleição de hoje em dia. Então, eu acho que é isso. A gente vai ter uma eleição bastante polarizada. Por exemplo, o Biden se apropriou um pouco do discurso da economia do Trump, que elegeu o Trump, né, há 4 anos atrás, dizendo que a gente tem que reconstruir a América, criar empregos na América, trazer as empresas de volta da China, e ele propõe uma plataforma muito mais nacionalista, protecionista, né, do que tem sido a plataforma dos democratas nos últimos tempos. Ele propõe subsídios para criar 5 novos milhões de empregos industriais nos Estados Unidos. Ele tem uma agenda muito mais progressista também no pequeno, mas importante estado de bem-estar social que existe nos Estados Unidos. Ele quer aprofundar o Obamacare, expandir, né, o acesso à saúde, quer aprofundar programas sociais para pessoas mais velhas, quer criar creches pagas e pré-escola pagas, né, ou de graça para as famílias norte-americanas, né, entre alguns programas sociais digamos assim, estado de bem-estar social dos Estados Unidos, que não se compara aos países europeus, mas não obstante é importante e tem existido já há bastante tempo, embora sempre criticado pelos republicanos e também, de certa maneira, até pelos democratas. Né? Ele propõe, na área ambiental, talvez a agenda mais ambiciosa que já existiu, né, nos partidos dos Estados Unidos até hoje. Ele propõe que até 2035 a gente tenha a produção de eletricidade toda a era limpa nos Estados Unidos. Né? Propõe subsídios de $2 trilhões para que isso ocorra e se crie empregos também nas indústrias limpas. Então é isso, quer dizer, enquanto Trump puxa para a direita, digamos assim, né, acirrando esse discurso racista de proteger, né, a maioria branca da ameaça dessas minorias violentas, né, não brancas, Biden vai ter um desafio de como navegar esse discurso para não ser visto de fato como um candidato radical, mas ao mesmo tempo tendo que manter, né, especialmente o pessoal mais ativo dentro do partido, que tem sido esses setores mais progressistas. Bernie Sanders, a Ocasio, né, Cortez, que é uma jovem liderança que está despontando agora,
e tentar como navegar isso. Então, nós temos uma agenda muito mais progressista e Trump também, né, tentando puxar para o outro lado. Então, eu acho que vai ser uma reeleição muito atribulada. Trump está, na ausência, né, da pauta econômica, puxando essa pauta ideológica, ele está apostando nisso. Se isso vai dar certo ou não, é claro, uma grande incógnita. As apostas estão abertas aí, né? Hoje em dia ele parece que não está dando muito certo, mas nós temos de novo mais 100 dias, né, para ver como é que vão responder as ruas de certa maneira, né? Se as pessoas vão comprar essa ideia de que as ruas estão muito turbulentas, há muito protesto, a gente precisa de fato, né, uma repressão maior, que tem sido e acho que vai continuar a ser a pauta do Trump. E Biden, isso, quer dizer, ele está muito bem nas pesquisas hoje, mas ele vai ter desafios de como navegar, né, não entrar mais ou menos nesse discurso do Trump, mas ao mesmo tempo tendo que reconhecer, né, as injustiças raciais e tendo que ter uma agenda muito mais progressista. Está funcionando de certa maneira para o eleitor médio, né, que acaba decidindo a eleição, os independentes, ou seja, que não são nem filiados ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano, mas que tendem a se colocar aí como o voto de Minerva nesse processo e decidir as eleições, que tem medo de um discurso de um candidato muito radical, mas de certa maneira também tem um certo cansaço do Trump, do que está ocorrendo com a pandemia, do que está ocorrendo com a economia, e mesmo talvez não entrar nesse jogo mais de racializar, de polarizar a eleição. Vamos ver como é que vai se dar isso. Eu acho que vai, de novo, ser uma eleição que a gente vai ter que acompanhar de perto, vai ser muito acirrada, e nós temos aí complicadores muito importantes, né? O Trump, entre outras questões dessa polarização, ele tem inclusive aventado a possibilidade, talvez, ele não reconhecer uma derrota, porque ele acha que vai haver fraude, ele diz que vai haver fraudes, né? Com a pandemia, existe um forte movimento em vários lugares de permitir voto via correio, né, para que as pessoas não precisem ir lá votar, ficar na fila para votar. A eleição aqui é um processo extremamente deficiente, as pessoas ficam longas horas nas filas para votar, né? Então, que seja permitido, em vários lugares já é permitido. Aqui no Colorado, por exemplo, toda eleição é feita via correio. Mas o Trump diz que isso vai ser uma coisa que vai levar a fraudes e que, portanto, talvez ele não reconheça, porque vai ser uma eleição fraudada. Então, hoje em dia, essa situação de uma crise institucional, onde talvez um presidente à reeleição perca e não aceite a eleição e tente judicializar isso, tente inclusive ameaçar não sair do poder via violência, é muito impensável que isso de fato ocorra, mas isso já é uma coisa que se discute, né, normalmente, não é teoria da conspiração, é uma coisa que se discute na CNN, que se discute no New York Times, né? O que fazer no caso do Trump não aceitar a derrota, que ele parece hoje em dia, né, que está, se as coisas continuarem assim, no caminho da derrota. Então, uma eleição, de novo, que vai ser extremamente acirrada, polarizada, intensa, turbulenta, talvez violenta, que envolva violência. Ontem morreu um jovem protestando em Austin, né, no Texas, e nós vamos ter que acompanhar como é que vai se dar isso. Muito bom, Rafael. Você trouxe aqui para a gente esse panorama, tá? Com bastante detalhe, com bastante clareza. Eu te agradeço muito. E, infelizmente, nosso tempo aqui acabou, né? Então, eu tenho, além de agradecer a você, agradecer ao público, né? A todos que vêm nos prestigiando aí nos programas, né? E gostaria de dizer que o nosso próximo encontro será no dia 13 de agosto, né? E se você aí que está nos assistindo gostou desse programa, né? Eu pediria para você deixar aí uma impressãozinha aqui, e ainda, se você não se inscreveu no nosso canal, sempre falo isso, não deixe de se inscrever, né? Siga aqui conosco, acompanhando as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que você vai compreender um pouquinho mais tudo isso, tá bom? Muito obrigada e até logo.